Olá, dando continuidade ao curso, vamos abordar agora os aspectos orçamentários dentro do contexto do impacto orçamentário e financeiro das propostas de políticas públicas, ou seja, uma avaliação ex ante. Relembrando o que a gente tinha falado lá na introdução desse módulo, nós temos praticamente 4 legislações a seguir e precisam de compatibilidade com a proposta de avaliação, melhor, com a proposta da política pública a ser apresentada. É o PPA, né, que tem as diretrizes, objetivos e metas para o governo, no período de 4 anos. A LDO, que traz prioridades e metas, né, da administração pública, além das suas metas fiscais, né, para os 3 anos. E a LOA, que detalha toda a programação orçamentária e traz também algumas regras para créditos, ou seja, alteração orçamentária durante o percurso, durante a execução do orçamento. Nesse sentido, destacamos aqui o PPA, a compatibilidade com o PPA da nova proposta, né? É importante saber que o PPA atual no governo federal, ele está distribuído por alguns atributos, né? Esses atributos, importante a gente colocar, são os atributos mais temáticos, ou seja, da política pública em si, dos resultados que a política pública vai trazer. Então, eles estão desdobrados em programas temáticos, atualmente nós temos 54, objetivos, né, desses programas temáticos, que esses objetivos têm um caráter específico do Ministério, do setorial, e nós temos hoje 303 objetivos no PPA atual, e iniciativas que também desdobram esses objetivos. É importante colocar que o programa temático ele tem uma visão mais transversal, e os objetivos ele está mais ligado no órgão setorial. Então, assim, quando a gente for fazer uma análise da nova política, é importante que essa análise seja sendo colocada sempre nos objetivos, uma vez que esses objetivos estão ligados aos órgãos setoriais. E as novas políticas geralmente advêm dos órgãos setoriais. Então é necessário que se faça isso. No nosso exemplo que está no guia, a compatibilidade com o programa Cartão Reforma, que foi aquele cartão instituído pelo governo federal para as pessoas de baixa renda ter acesso a material de construção e poderem fazer a reforma da sua casa em habitações que têm índices precários de habitabilidade, ele foi compatível porque já havia um programa temático chamado Moradia Digna e um objetivo também dentro desse programa temático que é melhorar as condições de vida e de habitabilidade das famílias, né? E principalmente aquelas que vivem em assentamentos precários. Nesse caso, atendeu a compatibilidade daquilo que vem registrado hoje, que nós temos registrado hoje na LRF, principalmente no artigo 16 e 17. No que diz respeito à compatibilidade com a LDO, muitos aspectos precisam ser observados nessa lei. Principalmente a estrutura programática que deve se obedecer, ou seja, eu tenho que ter atividades com a mesma finalidade e um único código apenas. Projetos que vão ser colocados para serem executados, eles também precisam estar sobre um único programa, né? E a ação orçamentária ela só tem um único programa, um único produto. Então essas regras são colocadas na LDO. Além disso, a LDO também estipula que as avaliações de resultados dos programas de governo precisam ser mensuradas através desse controle de custos que nós temos, que o programa e as ações orçamentárias podem trazer. Então, é importante que na elaboração da sua proposta, é imprescindível que a despesa pública e o resultado obtido com aquela despesa possa ser avaliado através de priorização e análise de eficiência de alocação. Outros dispositivos emblemáticos eu também gostaria de indicar, como os incisos que determinam categoria de programação específica para determinada despesa, algumas vedações no artigo 17 da LDO 2019, para executar determinadas despesas também é importante a gente atentar para esses dispositivos de vedação e também as operações de crédito externas, que são uma fonte específica do orçamento e também precisam de cartas consultas aprovadas previamente. Por fim, a previsão na LOA. Então, assim, a LOA ela traz para a gente a ideia da transparência do gasto público. Por quê? Porque lá eu consigo encontrar as categorias funcionais, institucionais e econômicas. Serve tanto para essa transparência como para estatísticas, por exemplo, do orçamento federal. Além disso, tem que estar preocupado sempre que nenhuma despesa pode ser executada se não estiver adequadamente fixada no orçamento. Uma outra informação importante, né? E a ação orçamentária deve identificar
a natureza programática do gasto, ou seja, é necessário que tenha essa relação com a transparência. E para eu ter essa relação de transparência, eu tenho que ter muito cuidado com as políticas que são apresentadas em dotações mais agregadas, do tipo ações guarda-chuva. Isso pode mascarar e não pode identificar bem qual o resultado que aquela política quer levar. E finalmente, algumas vedações que nós temos na LOA, para a LOA, no artigo 167 da Constituição Federal, por exemplo, vedações como início de programa que não pode estar incluído na LOA, concessão de crédito, utilização de créditos ilimitados, também não pode ser colocado isso sem estar na LOA. Ou seja, na dúvida, a gente sempre sugere fazer uma consulta ao Manual Técnico de Orçamento, MTO vigente, e os artigos 4 da LOA, né, que disciplinam as alterações orçamentárias para que você tenha ciência daquilo que você está querendo propor e se você está atendendo à legislação atual sobre, principalmente no aspecto orçamentário e financeiro.